Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Fora da Caixa. Este podcast que é feito de pessoas especiais para pessoas especiais. E hoje os nossos convidados são duas pessoas especiais que vêm cá falar sobre a influência da religião nos povos africanos. O primeiro convidado é o Dr. Francisco Simão, ele que é psicólogo social e também professor e investigador social. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, caríssimo Lionel. É com muita satisfação que me faço presente e estou feliz por cá estar. Obrigado. Seja bem-vindo ao Fora da Caixa. Muito obrigado. Vamos mesmo estar fora da caixa. O Dr. Alberto Cassinda também é nosso convidado. Ele que é professor, é pedagogo. Vem cá falar também sobre esse tema bastante importante para nós africanos que todos os dias sentimos-nos um pouco suspeitos a falar sobre a nossa própria história, porque há relatos que sejamos os principais culpados pela condição em que nos encontramos hoje enquanto africanos. Dr. Cassinda, boa noite e seja bem-vindo. Muito boa noite, Lionel. É um prazer estar aqui no seu programa, no podcast Fora da Caixa. E realmente é um programa de maior interesse e estamos cá para dar o nosso contributo naquilo que for necessário. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu. Doutores, para começar, eu gostava que me pudessem dizer qual é o conceito que tem da África. Quando olham para a África, qual é a primeira coisa que pensam? Bom, é um continente que tem tudo para prosperar, mas que infelizmente tal prosperidade fica simplesmente na teoria, não é? Não se evidencia na vida prática, desde o ponto de vista... Primeiro, o religioso. Eu gostava que fosse mesmo tido em conta como religioso, porque eu penso que a religião é o maior poder, porque se reparar, o que é conhecido hoje como científico tem como sua base uma determinada religião. Por exemplo, para a Europa tem como base a religião judaico-cristã, que com o andar do tempo se desenvolveu e chegou até a nós. Ora, se em África, de um modo geral, também tivesse um sistema religioso que voltasse para si mesmo, ou seja, tivesse em conta os costumes, as nossas crenças e assim por diante, obviamente que até os dias de hoje estaria muito bem desenvolvida ao ponto de nos iluminar para seguirmos um caminho que nos permita estar mais ou menos em pé de igualdade, obviamente que nos influenciamos, porque nenhum povo está isolado, não é? Exato. Há sempre alguma influência. Dou-lhe o exemplo, da China. A China, e de igual modo os outros países asiáticos, é o que é porque existe a sua própria maneira de interpretar, de ler e de interpretar Deus. Eles não precisaram do cristianismo para se libertar ou para alcançar a salvação, tal como os europeus, durante muitos séculos, disseram-nos que traziam o cristianismo para sermos salvos. Ok. Dr. Cassinda, eu depois, quando voltar a dirigir-me ao Dr. Francisco, vou pegar nessa questão da religião, mas antes gostava de saber que conceito daria ao nosso continente berço da humanidade, a África. Eu diria é um continente com... Olha, falar sobre o conceito do continente africano é extremamente complexo, tendo em conta a importância que tem da sua localização e a importância que tem no mundo. Repare que nós conhecemos vários países ou continentes que nós temos, asiáticos, continente europeu, o americano e o continente africano, ainda temos a Antártica, e então, mas é o continente africano que atrai muita gente. Então, posso assim dizer, é uma espessura de terra localizado a sul da Europa, não é? Sim, a sul da Europa, e que tem hábitos e costumes e cultura diferente, própria da África. E essas têm as suas religiões e o seu povo. Exatamente. O Dr. Francisco, quando deu a resposta sobre o conceito da África, falou sobre a religião. Eu sei que a religião foi uma das maiores influências que o Ocidente trouxe ao continente africano para poder fazer dos pretos escravos. Como é que olha para a religião? Que conceito tem de religião e que influência acha que a religião teve
de bom e de mau para o continente africano? Bem, bom, penso que é a visão que nós temos hoje sobre o mundo de uma forma geral, porque hoje, ao contrário do que ocorreu no passado, chegamos à conclusão de que somos todos seres humanos, não é? E que, apesar da cor e das diferenças físicas, no nosso interior ninguém tem órgãos a mais, salvo se for por defeito, e se alguém tiver órgãos a menos é porque é uma questão de defeito. Portanto, somos todos seres feitos por um Criador, não é? No caso Deus, e que o melhor que possa existir entre nós para que possamos viver harmoniosamente é nos amarmos uns aos outros, que também é um princípio que, apesar de ser cristão, como se diz, isso já esteve patente entre nós. Se reparares, se formos no interior do país, ou mesmo cá na zona suburbana, poderemos encontrar algumas famílias ou uma idosa que não passou na escola formal, não teve instrução, mas tem esses princípios que podemos até nos questionar. A senhora é da igreja tal, mas não é de nenhuma igreja. Onde é que ela aprendeu? No seu familiar. E esta família está ligada a que povo? A um povo, que é o povo banto. Possivelmente um povo conhecá. Eu gostava, por exemplo, de ter um amigo conhecá para poder conhecer melhor quais são os costumes desta população, mas o continente africano é maioritariamente banto, desde o Egito Antigo até mesmo cá na África do Sul. O povo San é um povo minoritário, mas que também temos sabidos coabitar nesse território de forma pacífica. Os conflitos só existiram mesmo com a chegada dos europeus. Entre nós nunca existiram conflitos de terras. Não há registros de conflitos entre africanos? Não, não há. E se há esse registro, digo africanos, é fabricado. Antes da chegada, registros de conflitos antes da chegada do europeu à África. Não há registros de conflitos? Não há. De acordo com, digamos assim, com a nossa literatura oral, não há. Mas possa existir por uma consequência desta cultura de dominação de um outro homem, não é? Okay. Ou seja, algo fabricado. Tal como acontece hoje a nível das redes sociais, os famosos fake news, há aí alguns escritores e etc. que fabricam notícias, por exemplo, para difamar certa personalidade, e se você não tiver uma consciência crítica, vai acreditar que aquilo é verdade. Sim. Quantos de nós, por exemplo, acreditamos que tudo quanto nós sabemos veio da Europa? E que se não fossem os europeus, nós estaríamos perdidos. Desde a própria, digamos assim, filosofia, o próprio conhecimento científico, o conhecimento teológico, que está muito ligado à religião, mas que, no fundo, com as novas descobertas, que são provas materiais, porque os europeus desde sempre despediram provas materiais. E já se trouxe à tona, Joseph Kizebros, por exemplo, fez aí uma escavação no Antigo Egito, em que se descobriram que os antigos faraós não são os homens que a história europeia conta, digamos assim, os homens brancos, com nariz comprido, olhos azuis, eram bantos, mesmo assim, com as nossas fisionomias. Se bem que também existem homens negros com nariz a semelhança dos narizes dos brancos, dos europeus, certo? Pois, é natural, porque a África foi a gênese da espécie humana. Portanto, é natural que exista esta diversidade. Aliás, o continente africano é muito mais diverso. Não gostava de usar a expressão étnica, mas permitam-me, porque a historiografia ainda etnicamente falando, porque na realidade não são etnias, são mesmo povos. É diferente. Ora, há mais essa diversidade do que o continente europeu, não é? A nossa população é heterogênea. Na Europa não se encontra na mesma proporcionalidade ou num número aproximado ou igual à semelhança de África. Pois. Não sei se o Dr. Cassina tinha alguma coisa a acrescentar. Relativamente a isto, não sei, bem, era a pena pegar no fio da intervenção do Dr. Francisco, quando fazia menção de não existir relatos de lutas de terra. Mas penso que, embora algumas literaturas não fazem menção, mas temos de ter aqui temos de fazer aqui
uma incursão nisto, de que nessas divisões territoriais sempre houve algumas discussões em função de um ou outro que tenha maior proporção. Mas pronto, até onde eu sei, tal como o Dr. Francisco fez menção, ainda não recordo ter lido, por exemplo, uma literatura que fosse fazer menção Conflitos de terras. conflito de terras entre nós. No entanto, isso surgiu mesmo com a chegada dos colonizadores. Sobretudo os portugueses. Tanto é que quando, aliás, os primeiros a vir em Angola não foram os portugueses, foram os holandeses, não é? Sim. Sim. Depois os alemães. E depois os alemães, depois, e mais tarde são que vieram os portugueses. Aqui falando especificamente de Angola, os primeiros colonizadores a chegarem ao nosso território foram os holandeses, depois alemães, e os terceiros colonizadores foram os portugueses. Portugueses, sim. Mas chegaram em maior potência, tanto militar quanto em maior número em relação aos outros colonizadores. Penso que, por exemplo, a Holanda, os Por conta da holandeses... religião. Assim, Repare que, por exemplo, a Península Ibérica, perdão, Dr. Cacinta, comparativamente a Germânia, que é a Alemanha hoje, o povo germânico, era muito mais católico ou cristianizado do que aquela região do centro ou do norte da Europa. Assim como também os ingleses ou os holandeses, que no fundo é a mesma família, é um só povo, o povo germânico, né? No povo germânico vamos encontrar os alemães, vamos encontrar os holandeses, vamos encontrar os ingleses. Ok. Ora, Espanha, Portugal, França, digamos assim, eram os braços direitos do Vaticano. Porque boa parte do financiamento, ou seja, da expedição feita pelos portugueses, era financiada pela Espanha. Porque Portugal, num passado longínquo, era parte de Espanha. Apesar de independente, ainda era subordinada à Espanha. Ora, tinha dinheiro, em comparação ao povo germânico, e Com quem certeza que mais, tinham armas também. certo, quem tivesse mais, devido à sua localização geográfica, também nos permitiu o desenvolvimento de certas técnicas, porque este, tal como já tiveram contacto com os árabes, foram colonizados também pelos povos mouros. Então desenvolveram a medicina, desenvolveram a matemática, desenvolveram a astrologia, etc., devido à sua localização geográfica. Ora, apesar do que se diz sobre as guerras no mundo todo, mas as guerras também, de um certo modo, como se diz, tudo tem vantagem e desvantagem. Traz consigo sempre alguma vantagem. Por exemplo, desde o momento da internet, se não tivesse existido a Segunda Guerra Mundial, obviamente que não teríamos, porque foi naquela luta entre os dois grandes blocos, o soviético e o capitalista, liderado pela Rússia e Estados Unidos da América, na luta digamos assim, pelo poder, há um termo técnico de espionagem contra a inteligência, que um conseguiu vencer o outro porque conseguia ter informações antecipadas por causa desse instrumento. Pois, se não tivesse existido aquela guerra, obviamente que não teriam forçado-se o suficiente ao ponto de encontrar esse instrumento. Então, toda essa experiência com aquela região, essa relação, aquele conflito que eles tiveram no passado com aquela região do Maghreb, já tendo sido conquistado pela religião islâmica, por isso é que o norte tem aí uma comunidade árabe, desde o Egito até o Marrocos, não é? A Líbia também, a Líbia não é cristã, não é? E isso se estendeu até a Nigéria, um bocado para os povos negros, porque aqueles inicialmente estavam lá em cima, devido aos conflitos com aqueles povos que estavam no Médio Oriente, na Turquia, onde ocorriam muitas catástrofes, ou seja, a terra não era propícia para a prática da agricultura, porque os primeiros povos no mundo, a base de sustento era a agricultura, ou seja, quem tivesse terra era rico. Era rico. Pois. Então, todos esses vinham descendo para cá e, inicialmente, na condição de estrangeiros ou imigrantes, foram servindo e, infelizmente, a história se inverteu. O estrangeiro tornou-se dono da terra, o dono da terra, alguns foram eliminados e outros foram forçados a emigrar. Por isso é que se diz que em Angola
os primeiros habitantes vinham da República Democrática do Congo. Não, todos eles partiam da grande região do Grande Lago e foram imigrando até chegar aqui onde nós estamos atualmente. Mas não somos nós, foram os nossos ancestrais que foram expulsos lá no norte de África, na região desde o Quemete, a região do Maghreb, o Maghreb todo de uma forma geral, até chegar. Mas esse povo já tinha consigo a sua própria religião. Porque se ele não tivesse um certo conhecimento, né, que de certa forma é uma inspiração divina, não teriam ensinado aos gregos. A nossa religião africana na altura, antes da chegada dos europeus ou do Ocidente, era uma crença mais fragilizada. Por que motivos é que chega simplesmente uma determinada comunidade europeia num determinado espaço africano e impõe que aquele povo tem de seguir as suas crenças e não respeita aquelas que já encontrou? Bem, Carlos Leonel, eu não diria muito bem que a nossa religião era muito fraca. Não diria isto. Pronto, era a nossa religião e cada um torna-se forte naquilo que é. Mas naquilo que é seu, né? Tanto faz a sua cultura. Okay. Eu vou dar o exemplo, tendo em conta essa questão da colonização, fez com que os portugueses tivessem na manga como a religião, por via da religião, para poder conseguir colonizar. Aliás, a questão da religião funcionou mais a Zona Norte, que eram muitos indivíduos, não sei se Rhodes podia dizer isto ou não, mas é um indivíduo muito rijo, e o Sul, que isto não aconteceu, foi com maior facilidade. Prefere-se o sul do país ou o sul do continente? Do continente africano. O sul do país, de Angola. Estamos a falar do sul de Angola. Sim, está aqui a fazer a menção no sul de Angola, né? O sul de Angola e centro-sul. Né? É um povo humilde, então não tiveram a maior dificuldade de colonização. Então daí que, como a porta principal da entrada é ali entre o rio Zaire e Cabinda e o próprio Zaire, a província, então foi fácil, foi tão difícil, e aí conseguiram então batizar algumas pessoas. Então, nesta questão, eu posso aqui fazer... Mas não foi livremente, porque assim, as pessoas foram forçadas a serem o que foram. Claramente. Ou seja, obrigava-se a pessoa a seguir uma determinada religião. Mas de uma forma diplomática. Não, aí não houve diplomacia. Houve diplomacia. Não houve diplomacia. O que houve foi lavagem cerebral. Com certeza uma diplomacia. Repare, por exemplo, o caso de Quimpa Vita. Se fosse a força, devia haver uma resistência. Já que fala sobre o norte de Angola, repare o caso de Quimpa Vita, uma mulher, sacerdota, religiosa, foi queimada viva. Ou seja, o expoente máximo de uma determinada cultura ou de uma determinada religião foi queimada viva, acompanhada contra as pessoas, para servir de exemplo. Que quem contrariar, porque naquela altura, tal como a Bíblia também faz menção disto, não havia muita separação o que é poder político e poder religioso. E isso até hoje, de forma implícita, quem olhar atentamente, está presente nas nações europeias. Dou-lhe o exemplo concreto da guerra da Ucrânia e Rússia. Uma dada altura que o Papa estava a fazer interferência, ou seja, a tecer alguns discursos pró-Europa, não é? Como se Putin estivesse a cometer erros, e o patriarca de Moscovo, que é expoente máximo do poder religioso na Rússia, não é? Que essa mesma religião se estendia até a Ucrânia, porque é a mesma família, não é? São dois irmãos, neste caso, em conflito. Também estavam a dialogar, não é? Até que uma dada altura... Talvez Deus imperou, disse, para vocês ficam de parte, porque já há separação de poder. Aqui é só o poder político, não é? Quando digo poder político materializado ou nas vestes de poder militar que estão em conflito, não é? Pois. Eu queria aqui terminar aqui a minha locução, quando a minha intervenção, quando dizia desta parte da religião forte. Eu queria aqui dar o exemplo, no caso hoje, da globalização. Repare, nós estamos aqui hoje a herdar, ou seja, a transportar
através dos viajantes e através da televisão também, culturas que não se coadunam, por exemplo, com a nossa realidade e com a nossa cultura. Eu estou aqui a fazer menção, por exemplo, de um pai, ou seja, há bem pouco tempo nós estamos a discutir ainda a questão de um aluno que aparece numa escola com o cabelo enrolado e crescido ou com trança. Há cursos que aceita-se, por exemplo, da instituição do Estado, há cursos que não é aceito. E nas escolas privadas, estou aqui a fazer referência aos colégios e algumas universidades, esta realidade é aceite. Né? E aceite porque, pronto, não vela muito pela intimidade da pessoa ou a imagem dessa pessoa, como está. O importante é que pague esse valor. Então, sim, é que ele pague. Então, esta influência naquela altura não deixou de ser. Exatamente, eu posso ser a minha religião, mas esta pessoa que está a ver está um bocadinho mais evoluída do que eu, né? Do ponto de vista industrial, do ponto de vista de material, então está muito mais evoluída. É claro que em contacto com esta pessoa tem todas as formas possíveis de poder dominar, né? Tanto faz por via diplomática, né, de uma via de sensibilização, assim como, ou podia não ser por via diplomática, né, ou uma via de sensibilização, assim como podia ser a força. Eu penso que fosse a força, bem, teria alguma resistência, ou aqueles que foram resistentes naquela altura foram eliminados. O caso, por exemplo, da Kim Pavita, sim, e foi eliminada, provavelmente não tem não aceitou exatamente essa condição que os portugueses impunham naquela altura. Então, nós podemos acreditar que a crença religiosa africana foi fracassada diante da imposição religiosa europeia? Já ouvi relatos de pessoas a dizerem que... Do ponto de vista prático, sim. Mas, por exemplo, nós em pedagogia temos o que nós chamamos de currículo oculto, não é? Sim. Ou seja, tudo quanto não é permissível está no mundo oculto. Está no mundo oculto. Ora, as pessoas só não as praticam por medo de represália. Mas é daí onde elas buscam a sua fonte anímica, a energia para poderem terem, digamos, aquela energia anímica, não é? Para seguir adiante, inspiração, revelação e assim por diante. E isto está presente nas nossas línguas. Por exemplo, a expressão Kimbanda. Kimbanda. Ou Chimbanda, dependentemente do povo. E podemos também aqui mais no norte encontrar Kindoke, que são pessoas que conhecem, digamos assim, formas de como resolver certos problemas espirituais ou mesmo até físicos. Ou seja, numa só pessoa teremos 3 dimensões. É um sacerdote, é um terapeuta e é um psicólogo. Que ela, ao reparar para si, logo consegue identificar que o problema é espiritual e vai dialogar consigo, mas não basta este diálogo. Ele vai se conectar aos seus ancestrais. Obviamente, fazer aqui uma comparação, uma equivalência, poderíamos chamar aquela conexão como uma oração, né? Naquilo que é a prática do mundo do cristianismo ou de qualquer religião que seja, e consegue encontrar revelação ou resposta para o tratamento daquela enfermidade. E consegue mesmo encontrar. Ora, se a orientação que lhe passarem, no caso o senhor com quem ele se conectar, e o senhor que eu estou aqui a dizer não é o senhor à luz do direito canônico, ou seja, nas lentes daquilo que é o cristianismo ou de qualquer outra religião que hoje se faz presente em África, mas que não nasceu cá. Ora, e não há mal nenhum uma religião, só para ficar também claro, que venha de fora, desde que esta não venha para oprimir ou para explorar, é bem-vinda, porque também muito do que nós conhecemos hoje como é o cristianismo não era do todo. Mas isso nasceu numa determinada família e depois se estendeu. Mas não é isso verdade? não deve ser aqui entendido como sendo uma coesão religiosa, porque se já encontras num determinado território uma religião, ao chegares e a apresentares a tua religião, não deve ser com imposição, não deves obrigar as pessoas a esquecerem
as suas crenças para terem que adotar a outras. Sim, hoje já existe esta consciência, mas esta consciência é, sobretudo, para aquelas grandes religiões, ou mesmo dentro do próprio cristianismo. Ok. Explico-me da seguinte maneira. No passado longínquo, no cristianismo, todo mundo era católico. Mas dentro desse catolicismo, ou da Igreja Católica, surgiu um movimento chamado movimento protestante, liderado pelo padre Martinho Lutero, um padre alemão. Exato. E naquela altura a Bíblia só era em latim, num contexto europeu, mas anteriormente não era em latim. Ou seja, em cada época surge sempre uma grande potência imperialista que determina ou dita as regras no mundo. Dou-lhe um exemplo específico. Atualmente, com o regresso do presidente Donald Trump, ele está a ditar algumas regras. Todos aqueles que não seguirem podem estar em conflito com a sua nação. Então, não foge muito do que era a prática no passado, mas era numa perspectiva religiosa. Por isso que eu dizia que naquela altura estes dois poderes estavam numa só pessoa. O poder político e o poder religioso. E era muito difícil identificar ou reconhecer quando é político e quando é religioso. Porque tudo vinha em nome do Senhor. Eu, mais daqui para frente, vou poder elucidar para dizer o seguinte, como é que surgiu a expressão Senhor, referindo-se a Deus, Yahweh, que também os outros interpretam como Jeová, e etc, etc, e o que é ser sacerdote. Portanto, são várias interpretações de culturas diferentes que hoje chegou-se à conclusão de que refere-se a uma só coisa, mas está ligado a uma certa divindade. No entanto, voltando às expressões Kimbanda, Kindok, Chimbanda, podemos aqui, por exemplo, retermos aqui a palavra Umbanda, que é um poder místico, não é? É um mistério. Por exemplo, se consultares o dicionário da Oxford, da Universidade de Oxford, Estados Unidos da América, ou do Reino Unido, sim, Reino Unido, vai encontrar a definição deste conceito como sendo Brazilian culture, ou seja, a cultura brasileira. Mas esta cultura não é brasileira como tal, é uma cultura africana, sobretudo aqui em Angola, porque vamos encontrar o termo Umbanda em Quimbundo, vamos encontrar o termo Umbanda em Umbundo, e noutras línguas também de origem banto. Naquela altura, quando os nossos homens, os nossos irmãos, as nossas irmãs foram levados para lá, obviamente quando um povo emigra, leva consigo a sua cultura e a sua língua. Certo. E, no entanto, os ingleses, os anglófonos, ao terem contato com essas expressões, concluíram logo que era brasileira. E está assim registrado, infelizmente. Está assim registrado. Mas, com o surgimento cada vez mais de pessoas que procuram revelar o que está oculto, eles estão a ficar a saber de que aquilo que nós registramos como sendo brasileiro, afinal de contas, não é do Brasil, veio de África, veio de Angola. E assim mas é daí, doutor, é daí que eu questiono a autoridade, a organização política, a organização religiosa da África antes da chegada dos europeus. Se tinham este poder, se já estavam organizadas assim de forma administrativa, os vários territórios africanos, como é que se tira da África tudo que foi da África e se leva à Europa e se leva à América com registros e dados de países que não têm nada a ver com a África? Porque naquela altura, perdão por tomar novamente a palavra, já numa época em que nós fomos transformados como parte da Europa, não é? Já fomos transformados como parte da Europa? Sim, mas na altura, o que hoje são repúblicas foram tidas como províncias europeias. Na altura do colonialismo. Ok. Então, tudo quanto fosse registrado era em nome de Portugal. Por exemplo, nenhum nacionalista, mesmo até que não seja nacionalista, nascido antes da proclamação da independência, tinha nacionalidade angolana. As nacionalidades que eles tinham ou possuíam eram nacionalidades portuguesas. Refiro-me a todos quando pertencem ao mundo lusófono. Com o alcance da independência, ganhamos esse direito de termos a nossa própria nacionalidade. O que era a província transformou-se num país, o que era distrito transformou-se numa província, e assim por diante. E vês a grande injustiça, o que eles chamavam de
província é maior que o país dele, 7 vezes. Província ultramarina. 7 Província vezes. ultramarina. E tinham Benguela como uma das principais vezes. opções. Mas por quê? Certo, é aquilo que eu disse, a mentira, porque se você criar um mito à volta de uma determinada, Verdade. de um determinado fenômeno, você vai dominar esse povo por muitos anos. Quanto de nós, quanto mais novo ou criança, pensávamos que o branco nascesse já sabendo tudo quanto ele sabe. Mas na medida que fomos crescendo, descobrimos que não, ele sabe porque teve a oportunidade de ir à escola, ele sabe porque teve a oportunidade de estar ladeada de pessoas que têm conhecimento de A ou B, e assim também soube beber, ou seja, aquele conhecimento foi transmitido de geração em geração. Mas com a presença destes nossos dos colonizadores, muito do que poderia ter sido desenvolvido foi impedido desde a própria escola, porque tudo quanto eles ficaram a saber ou aprenderam lá no Kemet não era tudo que a África sabia. Ainda haviam coisas que eles desconheciam, por isso é que eles ficaram impressionados e cada vez mais admirados das nossas potencialidades. Mas, como eles são a minoria e nós somos a maioria, era preciso criar um sistema que pudesse os defender enquanto nós ficávamos no obscurantismo ou a ser explorados. Por exemplo, a questão do batismo, que era para ser salvo, você está sendo escravizado, vendido, e ainda por cima era batizado, não é? E aceitar tantas práticas. Uns que não aceitavam, chegavam no alto mar, deitavam que queriam morrer. Exato. Doutor, essa questão sobre divindade, África, política, são coisas que levantam muitas questões. Na altura em que a África começou a receber o Ocidente, nós acreditávamos em Deus, acreditávamos em deuses, tínhamos uma única referência celestial. Não tínhamos Não tínhamos uma referência celestial. Nessa altura não, esta altura tinha passado, porque essa questão da uma referência celestiais, estamos a falar na antiguidade. Sim, isso é muito recente. Então acreditava-se em quê, na altura? Na realidade, e aliás a Bíblia também é clara quanto a isto, e não, porque a Bíblia é um conjunto de vários livros, não é? E é preciso interpretar corretamente para, primeiro, conhecer a sua cultura, não é? Para que, além da instrução acadêmica, para que possas compreender o que a Bíblia te diz, porque se você não consegue fazer uma associação daquilo que existe na sua cultura, no seu povo, você torna-se cada vez mais alienado. Por quê? Porque não tens de partir de uma base sólida. Por exemplo, aqui mesmo na nossa realidade, apesar que a sociedade atual condena, há muitas coisas que são resolvidas com base neste poder místico que, de certa maneira, também é sacerdotal. Explico-me da seguinte maneira. Há mulheres, por exemplo, inférteis, que vão mesmo junto da dita medicina ocidental ou moderna, que não conseguem conceber um filho, não é? Não conseguem engravidar, mas quando vão consultar estes senhores, estas senhoras, ela conecta-se à ancestralidade, revela-lhe as raízes que tem que usar, dá à senhora, e a senhora fica curada, obviamente volta à casa do seu marido e consegue conceber. Como é que se explica isso? Era preciso prestar atenção a esses que praticam essas coisas, de modo que não façam escondidas, para que lhes permitam desenvolver esta técnica e sendo reconhecidas de facto como sacerdote. É assim na Ásia, também foi assim na Europa, e possivelmente ainda é até hoje, mas por uma questão de complexo de superioridade não conseguem admitir. Porque o que ainda é praticável cá em África, pela própria religião, os europeus já não aceitam. É difícil você encontrar, por exemplo, um europeu muito apegado a questões ligadas do cristianismo ou da religião. Porque eles estão numa era científica. Ou seja, tudo quanto é para nos atrasar, cá em África ainda é atual. O que eles já abandonaram, veja como é que é. O que eles já abandonaram há muito tempo ainda é atual. Acontece no ponto de vista de alimentação, no ponto de vista de vestuário. Dou-lhe exemplo, as roupas do fardo.
Ok. Não quer dizer que não possamos aceitar, porque nós ainda estamos no Ainda nível- necessitamos. Ainda necessitamos. Mas E será que ainda não necessitamos também a continuidade do número elevado de igrejas que temos aqui? Porque, não, doutor, não nos estão a ajudar. já Não, nos estão a não, ajudar, não né? nos estão a ajudar. ajudar. Mas pelo contrário. Isso Estamos virou candonga. aqui, virou candonga. E repare que, Carlos Leonel, hoje a igreja tornou-se uma lavandaria de dinheiros e muitas delas a passagem de dinheiro para outros fins. E então eu até gostaria de fazer, deixar com um apelo a quem de direito para rever essas questões, sobretudo, qual é? Acho que é o INAC, né? Não, o INAC é o Instituto Nacional da Da Criança. criança, sim. É uma Na realidade, existe. uma É o Ministério da Cultura. Isso, O Ministério da Cultura, Cultura, é o que se sim. responsabiliza pela legalização das igrejas. Das igrejas, Pois, sim. é o Ministério da Cultura, sim, sim, muito obrigado. Ministério Eu da lembro Cultura. que fez um trabalho há alguns anos, isso foi revelado pelo professor Carlinhos da Sala, quando eu fiz o doutoramento, em que muitas igrejas ditas cristãs, ou seja, sim, cristãs mesmo, não é? Sim, sim, sim. Que solicitavam a legalização, então foi necessário criar uma equipa. A equipa que foi escolhida foi a Ordem dos Psicólogos e dos Juristas. Portanto, foram para lá e identificaram que, por exemplo, em 100 igrejas, apenas uma seguia aquilo que terá declarado que estaria a praticar. As outras estavam à margem. Não há mais. Portanto, Ok. o que deve ocorrer também é mesmo fiscalização. Não basta. Sim, Falta. sim, E fiscalização. aquele falta rigor fiscalização. mesmo. Porque, Leonel, eu recordo, ou seja, eu conheci uma zona aqui no Golfo 2, num quarteirão acessivelmente de 1.000 ou 800 metros ao quadrado, havia ali mais de 20 igrejas. Num espaço... Num quarteirão. Num quarteirão, mais ou menos de 800, em erro, 800, 700 metros, havia ali mais de 20 igrejas. E assustador. E, aliás, a minha casa tem, acho que, ao redor, mais ou menos mais 5. Uma rua pequena, tem mais ou menos mais 5 ou 6 igrejas. Então é uma preocupação do Ministério da Cultura, precisar ver isso, exatamente, ou essas igrejas estão legais ou não estão legais, porque algumas delas fazem da igreja um meio de subsistência. Então, no fundo, está lá como evangelização ou transmitir a palavra de Deus, mas, ou seja, por cima, a capa é evangelização. Exato. Mas por detrás disto são outros negócios e ainda mais passagem, lavagem de dinheiro e passagem para passar uma outra, ou seja, aquilo serve meio de subsistência. Então, hoje a igreja está assim. Então fica aqui uma chamada de atenção ao Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, que é um departamento do Ministério da Cultura, Da cultura, sim. faz sim. que tutela Yes. essa questão da legalização das igrejas. Das igrejas, sim. Sim. Então, eu até esqueci onde queria levar a minha Chamada de atenção. O apelo. a minha intervenção. Não, o apelo já fiz, não é? No caso do Ministério da Cultura, exatamente, para poder ver essa situação e se calhar não deve ter recurso humano suficiente que é para poder fazer a fiscalização. Porque pronto, só a cidade de Luanda é muito grande e este problema das igrejas encontra-se na cidade de Luanda. Fora de Luanda, estamos a falar em algumas províncias. Também Luanda, apelar, além do Ministério da Cultura, ao Instituto para as Questões Religiosas, o Departamento, pode-se também apelar ao próprio Serviço de Segurança. Porque, vou dar só um exemplo. Noutros países... Fala dos serviços de segurança do Estado. Do Estado, sim. Do Estado. Sim, porque isso é uma questão também de soberania. Há muitas instituições que estão a serviço de outras nações. Por exemplo, há países em que os serviços... Uns estão contra, provavelmente também estão contra que eu venha aqui a expor. É preciso que os serviços de segurança estejam presentes em certas instituições. É preciso para salvaguardar o interesse nacional. Porque imagine só que nesta igreja diz ser, digamos assim, teocêntrica, que tem Cristo como centro e não um pastor. Cristo não é, o pastor também não é. Afinal de contas, é um líder qualquer de uma outra nação que possa fomentar uma certa instabilidade nacional e que é contra a nossa soberania. Então, é preciso... Doutor Francisco, recordo aquela situação que se passou ali no Mártires,
houve aquela confusão da igreja, como chama? Os muçulmanos. Lembra? Lembro-me dessa situação. Pois, Lembro-me um dessa dos situação. exemplos é este aqui. É preciso, sim. Pois. Yeah. Porque- E há um caso recente, eu acho que eu vi nas redes sociais um agente da polícia do SIC Pois. Será que é envolvido mesmo no a gente meio do de uma SIC? confusão. Epá, é Pelo menos o lamentável. colete mostrava o que colete sim. diz isso. Pois. Sim. Yeah. Esse é um outro Estão problema a aqui ser as analisado imagens, no outro sim, dia. sim. Mas dizer o seguinte, em vez de estarmos só preocupados em não querer reconhecer e posteriormente legalizar o que é nosso mesmo de África, também devemos estar atentos a certas igrejas que chegam para cá, apesar das declarações, a declaração dos direitos humanos reconhecer os diferentes credos religiosos, desde que não vá contra a dignidade humana, podem coexistir num determinado território, né? Mas é preciso supervisionar, estarmos atentos quanto a isto, porque há muito trabalho também de lavagem cerebral que se faz nessas igrejas, e muitas famílias têm estado a serem destruídas por conta do dito ou do tal pastor. Então há aqui uma continuidade daquilo que sim, o trabalho feito anterior, há mais de 500 sequência. Sim. Vou dar um exemplo. Infelizmente, é um colega de profissão francês, Gustave Le Bon, foi um psicólogo social, que deixou várias contribuições, mas a vida inteira deste senhor, o que ele mais fez era defender o colonialismo. Quase todas as suas obras eram a favor da colonização. Defendia porque... Eu percebo, numa outra perspectiva, estava a defender os interesses da França e ele era francês. Era um intelectual francês. Portanto, só para ver que eles naquela altura tinham cérebro por detrás disto para poder manter aquele sistema. E mais, a educação, segundo Walter Rodney, na sua obra Como a Europa subdesenvolveu a África, ele diz que nenhuma educação, e que nós também somos produto desta, de facto é a educação africana. É a educação europeia que eles deram continuidade. E todos nós tínhamos que entrar nesse sistema. Portanto, o que mais investiu nisto foi o Reino Unido, ou a Inglaterra. Em segundo lugar, a França. E em último lugar, Portugal. Por essa razão é que se diz que os ingleses ou os franceses são mais evoluídos que os portugueses. É por consequência do investimento que se fez na educação, que na realidade é uma educação de lavagem cerebral. Agora, a diferença existente entre eles, isto também explica-se numa perspectiva da antropologia cultural, é que os ingleses e os franceses tiveram uma administração indireta que permitiu com que o branco ficasse no seu cantinho e o homem negro também no seu cantinho, que apesar de um elemento comum que é a instrução, mas ele pudesse estar lá dentro da sua cultura de igual modo que nós. Os portugueses não, chegaram cá, forçaram-nos a misturar-nos com eles e tudo quanto era nosso não prestava, e por essa razão nós falamos como se fôssemos portugueses, vestimos-nos como se fôssemos portugueses, andamos como se fossem portugueses. É consequência da lavagem cerebral que se fez no passado. Portanto, as nossas coisas não prestavam, doutor, ou eles fizeram não é que não prestava, era uma estratégia. É uma estratégia. E diante desta situação, estamos num processo inverso, que é o processo da deseducação do homem negro. Que num dia, oportunamente, poderemos falar sobre isto, como é que isto funciona. Também é uma outra lavagem cerebral. Mas, tal como eu disse inicialmente que em Angola ou em África, de uma forma geral, existia um sistema politeísta, ou seja, cada povo tinha sua própria concepção de entender e de ler Deus. E quando você sai do seu local, da sua terra, para ir a uma outra localidade, dizer que eu estou a elevar Deus, estou a salvar, você é um ditador. Você é um imperialista. É um explorador. Há salvação para a África, doutores? Ainda há. Mas parece que continuamos a ser cada vez mais colonizados. Por exemplo, o que nós estamos aqui a fazer é um princípio. É um princípio, sim. É assim que a informação vai passando. Aliás, através desses poderemos debates... não sermos nós, mas as futuras gerações poderão dar continuidade ao ponto de inverter isso. Mas o que eu espero daquela que vier a existir, que não faça o que os outros nos fizeram no passado. Devem perdoar e viver pacificamente e coexistirmos, porque hoje o conceito comum é que todos nós somos seres humanos. No passado não era assim. Vês as histórias que se criaram a respeito de nós, de que nós éramos de origem de macaco e etc, e assim por diante, não é?
aquela Não, teoria sim, sim. de pseudocientífico xavinismo ocidental que dizia que a África é a base e Sim. a África está no topo, ou seja, que nós não tínhamos história, E, sim, não tem, tínhamos né? memória. E o José Kizerbo veio muito bem Desmistificou. desmistificar isto, que não há nenhum povo que não tem história. Né? A partir da sua existência, aí construi-se uma história. Pode até não ser escrita, mas tem história, sim, História. senhora. Então foi aí que os europeus passaram a aceitar que, na verdade, a África tem história. Em função da resposta que foi dada, né? E custou-lhe, né, na sua tese de doutoramento. Sim, custa muito caro, então custa muito caro. Mas é dizer que, olha, nós estamos a bom caminho, em que ainda, na verdade, há trabalho a se fazer, porque nós estamos muito dependentes do Ocidente, Do Ocidente. do Ocidente, mas ainda assim é caminhando que se faz um caminho. E vamos lá chegar. Agora, é preciso que os líderes africanos tivessem união. Porque Ok. nós conhecemos a realidade de que todo e qualquer líder africano que tiver a partir por uma organização da África, este de certeza não demora, tem pouco tempo de vida. Porque alguns, em função dos seus interesses, então estão mais para o Ocidente do que para a África. Para a África. E isto é mau. Então, o que se pretende aqui são líderes, que fossem líderes fortes, né? Que nós estamos a ver durante esses dias um líder, um jovem que tem pouco tempo de governação militar. Mas também não Ibrahim admira-se. Ibrahim Traoré. Sim, Ibrahim Traoré, que se tiver mais tempo nesse consulado dele, nessa governação, vamos esperar uma África, claro. Mas ele precisaria do apoio dos outros líderes africanos. Com certeza precisa o apoio de outros, Sim. dos outros africanos. É preciso que os outros líderes juntem-se a ele para que façamos da África um continente que todo africano possa viver bem. Né? O Cheikh Anta Diop defendia que toda a história da humanidade teve início no Egito, por exemplo. Ele lutou contra isso e mostrou que até mesmo a história grega tem origem africana. Sim. E no Egito. Mas até que ponto é que isto que foi deixado escrito por Cheikh Anta Diop se faz potencialmente como algo verdadeiro para a África, quando nós, desde o nosso ensino de base, crescemos com livros, com manuais de história que contrariava toda e qualquer definição dada por Diop em relação à África. Bom, E esses livros continuam aí, continuam a sim, ser os sim. livros utilizados até hoje. Sim. Eu não conheço um manual escolar, por exemplo, que venha essa contribuição de Cheikh Anta Diop em relação à defesa sobre tudo que existe na humanidade tenha começado no Egito. Eu não sei o que é que se passa de concreto, mas quero aqui recorrer à filosofia especulativa, que possivelmente os pactos no sentido de acordo, firmados entre nós e as nações europeias e etc., é no sentido de salvaguardar o interesse de quem atualmente, não estou a dizer entre nós, estou a dizer das superpotências, os países imperialistas, porque eles continuam a ser imperialistas. Porque, repare, como eu faria a pergunta, de que vale ter acesso a este conhecimento já a nível superior? Não vai servir para nada. Este conhecimento tinha que servir, tinha que deixar para a base, desde o ensino médio, o ensino primário. É claro que muito bem doseado, não é? Não naquele volume Exato. proporcional. O básico, inicialmente. Hoje, cada vez mais vai ser aprofundado. Tal como acontece com as gramáticas. Por exemplo, a gramática da 7ª classe, o manual de leitura, até a 9ª é a mesma coisa. Sim. A questão da história da antiguidade, no curso de história, é o que se verifica na 7ª classe, Na 7ª, sim. as civilizações Começa antigas. mesmo da 6ª. Não, 7ª classe, a 7ª, a 9ª a 9ª classe. classe, sim. No Quer entanto, dizer que mesmo no ensino médio continuamos a dar sequência ao aprendizado sobre aquilo que foi dado no ensino de base até a 8ª classe. Sim, que hoje eu estou a é... tentar dizer que, por exemplo, o que acontece ao nível de história, em certas disciplinas, particularmente em história, no curso de história, particularmente na disciplina de história, há certos conteúdos ou temas, conteúdos temáticos, que são abordados desde a 7ª até a 9ª classe
e que ainda volta-se a evidenciar no No ensino superior e no superior. curso de especialidade, mas com um volume superior ao do ensino Pois, de isto é base. positivo, então poderíamos estender também esta realidade para outras unidades curriculares. Refiro-me a outras disciplinas. Ora, por exemplo, penso que foi mas isto requer a revisão do nosso currículo, o currículo todo. Sim, Por isso é que eu sim. estava aqui a A reformulação do ensino. do ensino todo. currículo, sim. Por exemplo, a questão da filosofia. Eu não sou filósofo de júris, mas tenho uma caída pela filosofia e reconheço o papel da filosofia, de que não deveria ser simplesmente ao nível do ensino médio, mesmo que não for uma cadeira de especialidade. Isso deveria começar já desde a 7ª classe. Penso que aí o aluno ou a criança já está apta, e claro, com volumes assim, muitos diminutos, versus a sua faixa etária, e depois vamos esticando até, porque isto também liberta. Se a Europa se libertou através da filosofia, nós também podemos usar esse mesmo instrumento para que possamos também nos libertar, até porque a própria filosofia, de certa maneira, no passado longínquo, também era conhecimento religioso. Ou seja, não havia limite entre a filosofia e a teologia. Hoje estão separados, mas mesmo assim a própria teologia precisa da filosofia. Então, por que não usarmos? Então, daí que eu suspeito que exista um interesse por detrás disso, para que possamos estar, de forma permanente ou de forma interna, condenados a permanecermos no obscurantismo. Porque o nível intelectual que nós temos hoje não supera o nível intelectual que os nossos ancestrais tiveram muito antes de contacto com os europeus, mesmo até naquela fase em que lutavam para a independência. Porque você imagina um indivíduo com 7º ano do liceu questionar o sistema europeu naquela altura? Não é fácil, porque este indivíduo tinha uma capacidade de observação, de análise, de ler os fenómenos políticos e sociais e dar a devida resposta. E outra coisa também que nós temos que trabalhar no seio da sociedade de uma forma geral, é verdade que também dentro da filosofia, é preparar os indivíduos a morrerem. Explico-me da seguinte maneira. Hoje, as pessoas quase que vivem inseguras, infelizes a pensarem na morte. Não, devemos estar felizes, pensando que a morte existe e nos preparamos para tal. Porque quando você se prepara para a morte, você vive tranquilamente. É como se não tivesse dívidas com ninguém. Mas quando você tem dívida com qualquer pessoa que seja, você não dorme, o sono que se espera, não é? Pois, então por quê? Porque você não está preparado. Não está preparado. Isso também falta a nível das nossas lideranças. Muitos vivem inseguros porque não prepararam-se. Mas também compreendo, porque eles também são fruto do mesmo currículo que até hoje cada vez mais está nos a afundar. Ora, mas eu gostava aqui de trazer aqui uma experiência de um líder. O currículo pelo qual nossos dirigentes passaram foi bom. Só que depois foi reformulado numa perspectiva pro-ocidental para não despertar. Não despertar. Porque eles, repare que na sua maioria, naquela altura, não é, despertaram-se porque muitos deles estudavam nas escolas missionárias. Aqueles pais que eram mais ou menos compreendo. Conseguiram exatamente avançar do ponto de vista da formação, porque foram nas escolas missionárias. Mas esse já é um número reduzido, porque muitos deles estão a morrer e está a haver novos líderes que não são fruto daquele sistema anterior. Por isso que eu disse aqui, no passado, apesar de todo o sofrimento vivido na pele, ainda havia muita coisa que elucidava as pessoas. Hoje o sistema está cada vez mais forte, somos cada vez mais controlados. Não pelo nosso próprio sistema, mas o sistema internacional. Por exemplo, todos nós quase temos um smartphone, é possível nos controlarem a partir daqui. Eles têm informações de onde nós estamos, podem nos localizar, e etc. Todos nós temos conta no Google, etc, etc. Dou-lhe um exemplo muito objetivo. O trabalho feito pelo Elon Musk. É através do quê? Desses dispositivos. Exato. Né? Ora, nós não, como muitos fazem, numa perspectiva radical, não podemos refutar tudo ou combater tudo. É com veneno que se combate o veneno, né? É uma enfermidade. Por exemplo, se eu for mordido por uma serpente, é mesmo ela que eu vou usar para poder encontrar a cura. Então, tal assim como é... A cura é com amor, não é? Sim. Menos a traição. Menos a traição.
É discutível. É discutível. Porque É discutível. para teres de esquecer o amor passado, terás de começar um novo amor. Mas novo não, amor, não estarás sim, a sim. trair. Imaginem que, por exemplo, alguém que foi traído e acha que a melhor forma de sair desta situação para estar em pé da igualdade também é trair. Não, você vai criar feridas. Vai criar feridas. Assim, não é nessa perspectiva. Amor que cura amor, não é nessa perspectiva. Pois, é naquela que mas o que eu alguém queria- que ama, Que ama sim, sim. começar um novo amor. Um novo amor, sim. Exato. É só para quebrar também um bocado de gelo. O que eu Exato, gostava sim. de contar é o seguinte: e o professor Claudino Cletti, um pedagogo brasileiro, que é um bom intelectual, aborda isto. É uma história contada por um presidente norte-americano, Benjamin Franklin, que é um presidente que também admiro, porque ele foi intelectual. Que certa vez, dentro da política da expansão do território americano conquistado, não é? Porque também não são os donos, e um grupo de brancos queria estender um certo estado a uma determinada região da comunidade de índios. E lá o ancião respondeu o seguinte, ou seja, eles chegaram com a proposta de que lhes dessem uma dúzia dos seus homens nativos para que os levasse para as suas universidades e fossem educados dentro da educação do homem branco. E não é a primeira vez que tal pretensão era apresentada. Isso acontece até agora. Acontece até hoje, sim. Há muitos adolescentes que são retirados da África e educados em instituições americanas com a intuição de transformar essas crianças com uma mentalidade totalmente americana. Certo. O Ocidente faz isso, pois. E, no entanto, o que é que este ancião, por conta de uma experiência anterior, respondeu? Disse, muito obrigado, mas deixa-lhe contar o seguinte. Ou melhor, ele disse, obrigado pela oferta, mas gostava-me que dessa vez vocês dessem-nos os vossos homens brancos e que venham à nossa comunidade, no sentido de serem educados dentro da nossa cultura, porque da última vez, quando enviamos os nossos homens das vossas universidades, eles, quando voltaram para a nossa terra, falavam mal a nossa língua, não sabiam defender-se do frio, eram ignorantes e muito menos sabiam caçar ou construir uma casa de capim. Ou seja, é aí onde vamos ver a questão do que é desenvolvimento e o que é subdesenvolvimento, porque por detrás dessa expressão e desta vontade que a África está subdesenvolvida, financiamento daí, financiamento daqui, não nos ajuda em nada. Pelo contrário, torna-nos alienados a eles, no sentido de serem admirados como se fossem deuses, viram para nos salvar, e nós continuamos na cauda. Esta é uma questão aqui para Mas refletir. essa cauda em que os africanos estão atualmente em relação ao Ocidente é cada vez uma cauda mais forte. Sim, porque eles têm estado a renovar o seu sistema anos após anos e nós não conseguimos, só ficamos. Dou-lhe um exemplo muito recente, a questão da pandemia. Não nos permitiram que nós participássemos no sentido de encontrarmos a cura. Aquilo ficou tão monopolizado, o presidente da África do Sul desabafou num encontro que teve com o presidente Macron, a Cimeira África-França. Sim. Não é? Porque a perspectiva ou a filosofia atual é de demonstrar como se estivessem a fazer um favor, não é? E não é bom estar numa condição de dependência, porque você perde até a moral. Podes pedir ajuda hoje. Sim. Mas, doutor Francisco, isso tem acontecido porque os próprios africanos não querem. Porque se eu não quiser, eu posso muito bem traçar algumas políticas, independentemente dos seus objetivos para com o meu país, para com o Mas meu está a se referir aos africanos, o povo ou os líderes? Os líderes. Eu estou aqui a me referir aos líderes. Independentemente de ter ou não objetivos com a África, no sentido de explorar alguma coisa, precisa levar para a sua terra. E eu tenho de fazer uma leitura desta pessoa em que num curto ou longo espaço de tempo, né, num período, eu consiga formar um quadro em que eu esteja independente. O que acontece conosco aqui é que os líderes não estão preocupados em fazer isto. Imagine, eu não aceitaria enviar alguém a Portugal, América ou na China e fazer o curso, por exemplo, de psicologia ou de direito. O que é que esse indivíduo vai aprender direito na China? Enquanto a realidade da China é diferente. Totalmente diferente da África. Sim. Eu preciso um indivíduo que vai fazer os cursos técnicos, preciso aqui engenharia, matemática, engenharia, prontos, medicina, lá naqueles países desenvolvidos, vir para cá para poder aplicar. Ou eu preciso exatamente ter essa mão de obra
estrangeira para formar, já que as doenças doenças e técnicas que esses vão aprender é com base na nossa realidade, não é? Algumas doenças que temos aqui na Europa não existem, já foi erradicada faz tempo. Então Sim. eu preciso exatamente colocar esta pessoa durante um período a formar e estar depois independente. Não está dependente desta pessoa por muito tempo, não é? Eu posso fazer isso. Então isto aqui eu penso que não depende exatamente do Ocidente. Os próprios africanos querem que isso continue. Porque quando eu não quero que isso continue, eu vou dar um exemplo. Um indivíduo que tem possibilidade vai viver numa casa de renda por muito tempo, não construir a casa própria? Penso que não constrói porque tem condições. Mas o doutor também Eu posso sabe, formar. eu posso Então, concordar consigo em parte. então há necessidade exatamente, e eu, né, os líderes africanos, não estar aqui a depender constantemente do Ocidente. Depende deles. A reconstrução da África. Existe um ditado que diz que é um mundo que diz o Cuenca Culongo entendeu a cozinha lá, ou seja, o outro não te ensina a burrice porque tem controle com a mesma. Ok. Então esses líderes têm exatamente não é nada do Ocidente, não. Eles mesmos porque querem, até porque Mas tem isso é hábito. absoluto, doutor Cassina. Existe uma agenda internacional a ser seguida. Concordo, Por exemplo, concordo, após a concordo, descolonização concordo. de África, não existe um direito positivo pós-colonial. O sistema se manteve. Nós Doutor tivemos Francisco, que, concordo consigo ou seja, que tivemos existe. que estar dentro desse sistema e lutar dentro desse Sim, sistema. Repare que todos os países independentes tornaram-se república, com exceção de Marrocos, provavelmente, que continua com a expressão Reinos de Marrocos. Reino. Sim. Pois. Mas também eles submetem-se a uma outra comunidade, que é a comunidade islâmica ou árabe. Sim, sim. Pois. Nós estamos mais para o mundo cristão. Cristão, pô. Não, doutor Francisco, eu concordo consigo. Isso existe uma agenda do Ocidente. Eles fazem chantagem. Isso é inquestionável. Esses Tanto é que territórios, apesar de essa nós agenda, reivindicarmos os como grandes nosso. líderes que defendem exatamente aquilo que são os planos da África para o desenvolvimento São eliminados. são eliminados, coisas que não duram. Os países são destruídos. Sim, estão aí, é Gaddafi. Muammar Gaddafi é um grande exemplo. Sim, mais recente, sim. O outro mais velho, eu esqueço o nome, sei lá, mas é do norte da África também. Então, Sankara. Sim, Sankara Tomás também. Tomás Burkina Faso, Sankara Burkina Faso, sim. do Burkina Que mudou também é o um nome exemplo. de antiga. O como é que é? Saddam Hussein. Saddam Hussein. Sim. Líbia. Sim. Líbia. Saddam Saddam Hussein. Sim. Então, A Líbia. todos esses líderes que lutam para a África, ou seja, para grandes políticas da África, são eliminados muito rápido. Mas isto aqui não pode terminar por aqui. Isto não pode ter medo de ser eliminado ou não. Eu não dizia, temos que nos preparar para a morte. Sim. Porque o pano de fundo, ou seja, o elemento que usam para a chantagem é a morte, não é? Sim. Usando a guerra como instrumento para a materialização de tal chantagem. Sim, é como aquele, você morde e sopra. Não é? Quando prepara-se para esta atividade, você não precisa ir com muita força. Você precisa ir de forma pedagógica, de uma forma técnica. Eu concordo, estou a preparar pessoal para que o meu país, num período de 25 ou 30 anos, não dependa 100% do Ocidente. É preciso preparar agora. Assim, Sim. paulatinamente, de uma forma que não choque. Porque se for Concordo de uma forma consigo. chocar, pode ter problemas graves. Ou seja, a morte pode estar estreita, Mas está à sua porta. essa dependência que os líderes africanos têm em relação ao Ocidente não é muito por conta das dívidas que foram com o tempo Também sendo sim. contraídas? Também sim. Em parte Também sim, sim. porque quando... Por isso que eu dizia, quando foi você dívida, pede alguém não tem muito, moral. não tem moral. Sim, não tem Não tem moral. moral. Vou dar só um exemplo. Qualquer ato eleitoral feito em África, o material vem de onde? Vem Da de Europa. fora, a Europa. Então, E mais, são eles que dizem se foi transparente ou intransparente, se existiu fraude ou não. Cá mesmo entre nós, mesmo não havendo fraude, e se for contra os interesses deles, podem dizer que houve fraude, enquanto que não terá existido fraude, porque querem colocar um outro grupo no poder. E aquele grupo vai servir quem? Aqueles que o seus colocam no interesses, sim, poder. aquilo que Então, colocou. é isto que tem acontecido de uma forma geral. Mas também tem havido alguns líderes, independentemente dessas dívidas que eles têm tido com o Ocidente, de modo geral, agora a China também está a entrar nisso, que têm sabido que do bocado que conseguem dividir com o seu povo. Então é isto que falta, porque é bem verdade que nem todo mundo tem esta consciência que nós temos, digamos assim, de certos condicionalismos que faz com que certos planos não andem, né?
certos governos estejam no estágio em que se encontram, ou Estados, melhor dizer, e logo pensam que o principal causador é este. E depois o que é que fazem? Também por conta do nível de instrução, vão se queixar-se lá na Europa. Sim. Ou seja, sem outra questão. Essa é outra questão. Pois, quer dizer, o seu pai e a sua mãe. Vai ao javali. Exato. Pois, ele pensa que. Ou seja, há um problema interno, vai queixar-se lá no Ocidente, achando que aquela é a sua salvação, sem saber que aquele é o principal causador do teu sofrimento lá na sua terra. Pois, aliás, há muitos filmes que retratam isso, em que, por exemplo, o bandido assalta-lhe e você vai a uma determinada esquadra, afinal de contas, como é que seria? O delegado, né? Não tem realidade aqui, seria o comandante da esquadra, é o próprio mandante. Temos um exemplo recente. A República Democrática do Congo tem o conflito entre o M23 e o governo atual. Em vez de reunirem em Angola com o presidente João Lourenço, foram reunir no Catar. Catar. Essa incapacidade, quer dizer, como se não tivéssemos capacidades para poder solucionar esse problema. Os financiamentos que a África está volta e meia a receber das organizações mundiais é uma boa forma de manter os africanos sempre na dependência. Na dependência, com certeza. Sim. Porque mesmo durante a Guerra de Libertação Nacional, aquilo foi que nem esses investidores que investem no mundo de desporto. Eu vou apostar na equipa tal, X milhões, você tal. Eles investem nesses conflitos. Um dão armamento, os outros fardamentos, outros tais laticínios, né? Comida industrializada, etc, medicamento. E no final querem algum rendimento, porque é um investimento. A guerra é um dos maiores negócios, infelizmente, como é que eu diria, desumanos, né? Porque morrem muita gente para o enriquecimento de outros e de uma minoria, porque o povo continua a dizer, e o caso muito específico para dar como exemplo é o caso particular da Ucrânia. Eram os Estados Unidos da América que vendiam o armamento todo que sustentava a guerra na Ucrânia, para o lado da Ucrânia. Na Ucrânia, sim. E então, o presidente Zelensky não foi sábio o suficiente de não aderir a essa agenda. Chegou à presidência, se calhar também houve lá alguns condicionalismos, porque o modo como ele chegou ao poder também é de forma muito estranha. Muito contestável. É muito estranha. E de repente virou-se contra quem o alimentou porque ele era russo, tinha nacionalidade da Rússia antes da queda do Muro de Berlim, não é? E a Ucrânia e a Rússia são nações irmãs. São nações irmãs. Portanto, era um problema interno a ser resolvido entre eles e, infelizmente, ele, tal como Oséias fala, recorrendo a uma narrativa bíblica, que Israel caiu porque aliou-se a outros deuses. Que deuses são esses que Oséias fala naquela altura? A uma determinada altura, a nação israelita ter deixado de olhar para si mesma e adotou uma outra agenda. E estamos a ver os resultados da Ucrânia, infelizmente. Aquele país já está endividado, porque parecia ser chocolates feitos de graça. Já está ali cobrado. Agora já começa a cobrar, pois. E o indivíduo que empresta não quer saber que não quer saber. Há muita banca aí que retorna, não é? Voltando para a África, doutor, e nós estamos aqui já a dar as nossas últimas considerações em relação àquilo que é o nosso continente africano. Interessa-nos falar sobre a África porque é o nosso continente, é aqui em que estamos, e com certeza os nossos filhos poderão crescer em África e muitos morrerão em África. Eu pelo menos penso em morrer em África. Eu quero morrer em África. E isso transmite paz. Transmite paz. Quero morrer em África. Doutores, se tivéssemos que apontar soluções para a África sem comprometer aquilo que são as ligações que os africanos foram à busca com o Ocidente, que conselhos dariam? Bom, em primeiro lugar tínhamos que olhar para nós mesmos, sem chocar e sem atropelar os compromissos internacionais que a África tem para com outras nações.
E isto é proporcional, de modo particular, para Angola. É bem verdade que Angola tem compromissos internacionais, não é? Portanto, é preciso que continue-se a respeitar para que não entremos em conflito, não é? Com aqueles que foram credores em um determinado momento, que mostraram uma certa benevolência para conosco. Portanto, o mundo já está arquitetado tal como ele está, ou estruturado desta maneira. Não podemos criar um outro mundo. Temos que estar dentro deste, interpretá-lo muito bem para que, dentro desta interpretação, possamos ser melhores que aqueles que já os criaram. Prefiro o meu sistema. E sempre que surgir alguma situação, antes de procurarmos fórmulas noutra geografia, olharmos para nós mesmos, e possivelmente poderá existir aquelas situações que achamos que a forma melhor ou adequada é mesmo já traçar outros compromissos. Não. Podemos ainda nos fechar. Há muitos exemplos no mundo todo, e um deles é da própria África do Sul. Quando a África do Sul cortou o cordão umbilical com o Reino Unido, ela fechou-se, não é? Olhou para si mesma e, como consequência, o desenvolvimento que a África do Sul tem até hoje. A própria Turquia olhou para si, a China olhou para si a uma determinada altura, e tantas outras nações que possivelmente já não me vêm à mente neste momento. Mas eu gostava de tocar novamente na questão da religião, que o que existe numa determinada língua é porque de facto existe. Portanto, nós não podemos, sendo nós mesmos, os africanos, a conduzirmos os destinos da nossa própria nação, se bem que existe uma influência externa, e em Angola de modo particular, fazer com que essas religiões não tenham espaço de atuação. Porque acredito que permitir a coexistência destas religiões ditas africanas com o que é ocidental, poderíamos estar equilibrados. O que se passa hoje é que a África, de um modo geral, a Angola em particular, ainda não encontrou o equilíbrio. É preciso caminharmos juntos, porque existe muita geração que nasceu dentro desse sistema, não é? Onde temos a religião, temos a cultura que nos permite atuarmos como nós atuamos, que não se vê naquela, porque aquela foi oprimida ou foi impedida de atuar ao ponto de ter um certo estágio de desenvolvimento que permitisse com que a pessoa também despertasse interesse nela. Mas nela há de facto também algumas soluções que possam contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade ou da nossa nação e que quiçá do continente, do continente africano geral. Doutor. Sim, sim. Pronto, nós precisamos exatamente para os líderes africanos olhar para a África como uma propriedade nossa e não alheia. E terem união, porque só é possível, ou seja, o indivíduo, o mal só entra no meio do indivíduo que está unido. E se esta pessoa estiver unida, então dificilmente o indivíduo consegue destruir. Ter esta visão muito grande da defesa dos interesses africanos seria bom. E, se assim for, devia ser de forma pedagógica, de uma forma estratégica, tal como diz o Dr. Francisco, que não fosse possível ferir o outro lado, tendo em conta as nossas relações diplomáticas e econômicas que nós temos. Porque pronto, nós atualmente, além dessas relações, perdão, Dr. Cassinda, existem relações familiares. Há, por exemplo, em famílias em que o indivíduo... O teu termo que eu vou usar aqui é pejorativo, quilapeiros, né? Na verdade, nós somos quilapeiros. Somos quilapeiros, sim. Então, nós não podemos, de facto, estragar, tendo em conta as dívidas que nós contraímos com os outros, e tanto é que são os mesmos que nos recorremos, ou seja, temos um problema cá, em vez de resolvermos cá, vamos recorrer lá. Aqui nós pedimos. Então, para termos uma independência a 60%, a 70% da África, isto ainda vai durar muito tempo, mas é preciso marcar passos, mas passos significativos. E é importante muita inteligência correr nesta matéria. Então, os líderes precisam fazer um caminho, começar de um lado.
não é? E ter uma consciência que sempre que tivermos problemas em África, não importa qualquer país que faz parte da África, do continente africano, se tiver que resolver os seus problemas, não vá lá fora. Isto é como se fosse alguém assim. Problema entre marido e mulher. Não é? Isso, mesmo em vez de ajudar, piora. Assim, em vez de recorrer a uma pessoa que lhe vai ajudar, um tio ou um padrinho que está próximo, vai num indivíduo que está lá distante que pode destruir exatamente essa relação. Yeah. E eu sei que ali é a mesma pessoa que destrói. Então nós não podemos fazer isto. Acabamos expondo muitos problemas da África. Sim, da África. Acabamos sim. entregando a África de mãos beijadas. De mãos beijadas, sim. Em ao vez de Ocidente. resolvermos nossos problemas em África, temos vários países, exemplo, para poder aconselhar, por exemplo, um determinado país que estiver a passar nos problemas de estabilização do seu país. Não necessariamente recorrer ao indivíduo que está lá fora, né? Num país que está lá fora, para servir de conselheiro resolver o problema. Daí é que acho que é Peter Botha, ele dizia que os africanos, se lhe der o poder, não conseguem governar. Foi mesmo Peter Botha. É Peter Botha. Sim, ainda recebi essa mensagem. Se der poder, não consegue governar. Dá-lhe poder, querem se matar, querem roubar. Mas se lhe der a arma, ele diz que se lhe der a arma, hão de se matar entre eles. Há de se matar entre eles. Sim. Ok. E isto continua até hoje. Infelizmente, nós não fizemos nada para que... Perdão, Dr. Cassino. Para mudar o curso disto. Para mudar o curso e fazer com que o que ele terá dito naquela altura não era certo ou absoluto. E hoje, apesar do tempo, parece continua profecia. atual. Parece profecia. Pois. Se der o poder ao africano, não consegue liderar. E se lhe der armas, matam-se entre eles. Pois. Então, é isto aí. Então, nós não podíamos aceitar isto. Mas, infelizmente, tendo em conta quem chega no poder, cada um tem seus interesses, tem exatamente a sua agenda a cumprir. E, então, estamos sempre neste caminho do vai e vem, sem a gente chegarmos mais ou menos a uma... É consequência do trabalho que se fez no passado. Nada disso São 500 anos, então não são mais ou menos 50 anos. Nada disso é por acaso. Nada disso é por acaso, sim. São 500 anos de colonização, então não poderá ser 50 anos a gente mudarmos. Nós estamos a falar concretamente de Angola, né? Existem outras latitudes da África, dos outros países que tiveram menos tempo, não é? Que têm menos tempo de independência, outros têm mais. Mas pronto, é muito tempo de Sim, colonização. Só para dar um exemplo, os atuais limites foram impostos na Conferência de Berlim, não é? Sim. Ou a Conferência do Congo. E a quando da luta da libertação nacional, eles não, ou seja, delimitaram que fosse dentro daqueles limites, naqueles termos discutidos na Conferência de Berlim em 1884, 85. 85 mesmo. Ou seja, nós estamos a lutar que na nossa perspectiva era para defendermos os nossos interesses, mas era sobre os interesses deles, porque aquele conflito também não era nosso. Não era Algum nosso. dia vamos discutir. Era um Sim. conflito europeu e que eles aproveitaram a nossa força para E poderem vieram alcançar resolver o fragilidade. problema em África. Sim, sim. Nossa fragilidade. A Europa estava destruída, precisava de recursos para se reerguer. É verdade, doutor. Já não será possível falarmos sobre isso hoje, mas numa próxima remarcar, edição sim. do nosso podcast, nós vamos falar sobre o fracasso da Europa, que foi superado com a presença dos escravos africanos. Porque sabe-se que a história europeia mostra uma fase em que a Europa esteve num declínio terrível, Sim, sim. sem nenhum desenvolvimento, e que tiveram de vir buscar homens em África para poder produzir Sim. e desenvolver a Europa. Doutores, muito obrigado. Nós é que agradecemos Nós é pela que agradecemos. confiança Yeah. e saímos daqui satisfeitos. Perdão por falar no plural, Dr. Cassino. Mas temos que ser, estamos aqui a falar de união. Exato. Nós tem que se evidenciar, não pode ser eu, não. Nós, não é? Não, nós. Pois. Doutores, cada um de vocês tem 30 segundos para falar o que acha do nosso podcast Fora da Caixa. Bem, bom programa. E, olha, dar-lhe a força e elogiar a iniciativa. Aliás, é um programa que pode dar voz a quem não tem voz, que apresenta só opiniões, e então é um programa de maior relevância. Pronto, esperamos que isso cresça, não é? Tenha um crescimento muito grande para evoluir para outras
outras situações. Estamos a falar em rádios ou televisão, por acaso. Exato. E ajudar também as entidades, diria, o governo, no caso, a traçar, porque isso possa despertar também, não é? Traçar polícias adequadas para a nossa nação ou a nossa população. Aliás, essa é uma televisão virtual. Exato. Televisão virtual. E a televisão virtual normalmente tem muita força. Sim. Eu, por acaso, estive a falar a semana passada com um político muito conhecido em Angola e eu falei-lhe sobre a importância de ter um posicionamento mais visível nas redes sociais. E os podcasts hoje ajudam muito as pessoas a terem... É uma febre a nível internacional. Não tem como. E é imparável. É imparável. E olha... É imparável. Eu penso que através dos podcasts e debate de natureza, políticas ou não, isto pode despertar muita gente. Hoje, repare que os jovens não assistem a televisão, nem convencional. É raro. É raro. Mas tem o telefone em mão que ele Exato. acompanha exatamente podcast, TikTok. Então, isto aqui desperta. Admira-me o facto dos políticos nacionais raramente participarem em podcasts. Contam-se. Existem alguns, não muitos. Sim, sim. Mas já se está a marcar alguns passos. Oxalá que seja. Oxalá que seja. Por exemplo, o senhor Norberto Garcia, Dr. Norberto Garcia. Sim, Dr. Norberto teve há dias num podcast. Este líder da oposição, da bancada parlamentar. O Nelito Equico participa muito. Entre outros, tem também o general Bento Kangama, que tem estado a participar em alguns podcasts. Mas ainda assim, num país como o nosso, que tem milhares de políticos, termos só 4 ou 5 referências a apontar. E eles devem aproveitar isso, porque a imagem de um político, de uma forma geral, não é muito positiva, não é? Ou seja, há uma má interpretação sobre o que político, é político, certo? Então eles devem aproveitar esse meio para poderem então desmistificar e desconstruir essa ideia, que de certo modo, com as devidas aspas, é errada, porque um político é um indivíduo com vocação para a resolução dos problemas de uma determinada comunidade ou sociedade. Certo. Logo, é uma pessoa, digamos assim, para o bem, não é? Essa é a expectativa. Agora, o que os outros têm estado aí a fazer, têm estado a sujar a imagem de todos quantos são políticos, mas nem todos são assim. O doutor despertou-me aqui um bom tema para termos em debate. Doutor, vamos já marcar no finalzinho. Nós teremos de vir cá falar sobre a imagem que se construiu a nível social dos políticos. Ok. Isto, nós vamos falar sobre isso, em psicologia doutor. social chamamos de representação social. Representação social. Representação social. Doutores, muito obrigado. Então fiquem ligados. A próxima vez que estes dois senhores cá estiverem. Assim, apesar de subscrever o que o doutor... falta a parte do doutor, sim, certo. É uma boa iniciativa, bastante... Damos força para seguir avante. E aquilo também que estiver dentro das nossas possibilidades de forma filantrópica, estaremos aqui para poder contribuir para que esta instituição cresça e cada vez mais torne-se sólida ao ponto de ser também referência a nível nacional e por que não pensamos a nível do continente. Por outra, também isto é democracia, porque se não fosse democracia não seria possível, porque é um poder que um determinado cidadão, uma pessoa singular, conseguiu, obviamente com a ajuda, não é? Porque ninguém chega a um determinado ponto sozinho. Exato. E está aqui materializado, não é? Portanto, a imprensa tradicional, daqui mais algum tempo, vai voltar a ser o que foi na sua origem, que é a imprensa do governo. E esta mesma é a imprensa do povo. Portanto, viva a democracia. Viva a democracia, é o que nos diz aqui o Dr. Francisco Simão, ele que é psicólogo social, esteve acompanhado pelo Dr. Alberto Cassinda, pedagogo, a quem eu agradeço pela presença. Voltamos numa próxima edição. Aos doutores aqui presentes, muito obrigado mais uma vez pelo suporte. Espero cá mais vezes e a próxima conversa, já sabe, iremos falar sobre a imagem que a sociedade construiu sobre os políticos. Muito obrigado, estaremos aqui com muito prazer. Obrigado.